Vamos seguir falando de justiça, de legislação. Aí a gente vai juntar justiça com política brasileira, porque a gente vai falar sobre o julgamento do núcleo 1 da trama golpista, que está para começar, né? Lá na primeira turma do Supremo Tribunal Federal, que é composta pelos ministros, o ministro relator Alexandre de Moraes, Flávio Dino, Luiz Fux, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. O núcleo 1, chamado de núcleo crucial da trama golpista pela denunciante, pela PGR, é composto pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, como você acompanha aqui, e seus aliados: Alexandre Ramagem, ex-diretor da ABIN, Almir Garnier, ex-comandante da Marinha, Anderson Torres, ex-ministro da Justiça, Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da presidência, Braga Neto, ex-ministro da Casa Civil de Bolsonaro, que está preso, e Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa. Os 8 réus por tentativa de golpe com o objetivo de impedir a posse do presidente Lula depois das eleições de 2022 e outros pontos, e também manter, né, por exemplo, o presidente Jair Bolsonaro no poder, porque era presidente ainda. É por isso mesmo, por essa proximidade, que a gente vai continuar falando sobre isso todos esses dias. Hoje, especificamente, eu conto com a ajuda do nosso colunista do Metrópolis, o Fábio Serapião. Serapião, muito bom dia. Bom dia, Natália. Bom dia a todo mundo que nos acompanha. E também com um advogado de um dos réus, o Augusto Heleno, que é o doutor Matheus Milanês. Doutor, muito bom dia, prazer falar contigo. Bom dia, Natália. Bom dia, Fábio. É um prazer e um privilégio estar aqui ao vivo com vocês no Metrópolis. Perfeito. Bom, vamos começar do começo. Doutor, como que a defesa do Augusto Heleno, né, deve se manifestar? Aí já entregou as alegações finais, mas vai ter ali o momento, né, de representar o Augusto Heleno ali à frente, que será uma sessão, ou que serão sessões televisionadas, também transmitidas na internet. O Metrópolis vai ter a cobertura especial. Também é o momento, portanto, dessa conversa com essa audiência, né? É sempre um julgamento diferente, um julgamento midiático. Então, queria já te perguntar sobre a preparação para esse momento que está chegando aí, dia 2 de setembro, que começa o julgamento da trama golpista. Obrigado pela pergunta, Natália. O que se passa? A preparação já está sendo feita, claro. Na questão da sustentação moral, a gente tem um tempo maior do que teve no recebimento da denúncia. No recebimento a gente teve somente 15 minutos, agora a gente vai ter questão de 1 hora. Então esse tempo de 1 hora é para sintetizar, trazer os principais pontos e elucidar o que para nós é muito claro. A ausência de envolvimento completo do general Augusto Heleno em qualquer tipo de trama que houve. E se é que houve algo, seu repleto arrepio de conhecimento, assim, não participou, não sabia e não viu. Nós temos algumas questões de nulidade que foram trazidas também, que são importantes com relação ao acesso aos documentos e provas que foram produzidas. Nós temos um tópico bem interessante que vai ser até, nós vamos fazer essa requisição para poder fazer uso de áudio e vídeo, para poder mostrar as páginas do que a PGR chama, né, de caderneta golpista, que chama de agenda, né, e na verdade não é uma agenda, ela é literalmente uma caderneta, e a importância de se ter acesso à prova, não aos informes de polícia judiciária, que é algo que a defesa vinha falando desde o início do processo, porque acabou levando a PGR a erro ali num ponto, por exemplo, no qual se parte do pressuposto que todas as páginas que a Polícia Federal coloca estariam numa ordem, eles colocam como figuras, né? Figura número 30, figura 31, figura 32, e aí você vai vendo e fala, poxa, existe uma ordem lógica aqui. A dar a entender que é uma caderneta que nos fala de manual. Mas quando nós tivemos acesso à prova, os 2 principais pontos, por exemplo, que a PGR coloca, que seria aqueles 4 pontinhos sobre o que fazer num suposto pós-golpe, e aquele uso que a Procuradoria fala a respeito da AGU para não cumprir decisões judiciais, no informe da polícia, tá uma na sequência da outra. Mas, na verdade, esses 2 pontos estão 100 páginas de distância um do outro. Então, assim, um fato não tem nada a ver com o outro. Uma discussão não tem nada a ver com essa. E, assim, não existe essa construção lógica nesta caderneta. Na verdade, essa caderneta é literalmente um
como se fosse um apoio à memória. Lembramos que é um senhor de mais de 70 anos. À época já tinha mais de 70 anos, hoje tem 77. Então, assim, é necessário um material de apoio para a sua própria memória, às vezes lembretes e anotações pessoais. Nos foi claramente comprovado que essa caderneta nunca foi dividida, nunca foi compartilhada, nunca foi passada. Os membros do GSI que foram ouvidos em juízo apontaram exatamente isso. Não houve em nenhum momento compartilhamento do que tinha naquela agenda, ou seja, eram pensamentos privados dentro dele. Tanto que essa agenda foi encontrada quando a Polícia Federal fez a busca e apreensão numa gaveta lá no fundo. Então, ou seja, assim, não usava aquilo mais. Algo foi usado no passado e não se usa mais. E só para terminar essa questão, para já permitir a próxima pergunta, por exemplo, por que a defesa bateu tanto na questão de acesso às provas? Porque se parte do pressuposto que é uma agenda, mas quando se vê o material, não é uma agenda. É um manual de golpe, mas quando se tem acesso a ela, se vê que não é escalonado dessa forma. Outro ponto essencial dessa caderneta, por exemplo, que muito se fala, são os 4 pontos que eles colocam lá, tem até um lá que é discursos de como o presidente deveria falar. Só que aqueles pontos continuam. Não são só 4 pontos, são 16. E a defesa coloca, quando você olha os outros pontos, se percebe claramente que é um discurso no sentido eleitoral. É uma questão no sentido de política, ou seja, de construção de uma posição do Bolsonaro para uma próxima eleição, por exemplo. Então você vê lá, avaliar onde o Bolsonaro teve mais apoio, ver a nova conjuntura do Congresso, avaliar acho que a qualidade, eu não lembro o termo agora, dos eleitores. É uma visão, uma análise política a respeito de um processo eleitoral que estava por vir. Não uma questão de golpe, de ruptura institucional, de imposição de um Estado ali temporário, né, de Estado de exceção, mas sim uma questão política, ou seja, aquela caderneta, que não é uma agenda, ela era pensamentos pessoais e anotações pessoais do general. Nada compartilhado e nada dividido. E mesmo se assim o fosse, se fôssemos analisar o que tem lá, não tem ligação com o que está sendo falado aqui. Então, a nossa principal ponto com essa caderneta seria isso. Se nós formos adentrarmos em outros pontos aqui agora, são as questões de nulidade que nós apresentamos. Nós colocamos uma questão, o nosso processo penal ele é acusatório, então você tem as figuras da acusação, da defesa e do juiz bem separadas, você tem que ter essa delimitação clara para que não reste dúvida de quem é quem no processo. E nós fizemos uma análise, por exemplo, das perguntas que foram feitas pela Procuradoria-Geral da República e pelo ministro relator. E o ministro relator pergunta 6 vezes mais do que o Procurador-Geral da República. O ministro relator vai além. Ele pesquisa as testemunhas no sentido de o que elas publicam em redes sociais. Uma das testemunhas que foram ouvidas em juízo, o ministro relator pergunta: na rede social X, o senhor publicou no dia tal isso aqui. O que o senhor quis dizer com isso? Então veja, nós temos o juiz, que em tese seria uma figura imparcial, tendo um papel de ir atrás das provas e buscar as provas. E até investigar, vamos assim dizer, investigar aqui em termos, né, no sentido de ver o que a pessoa publicava em redes sociais. Então, para nós, isso viola a questão do sistema acusatório. Uma outra nulidade que nós colocamos também é a questão da consignação de perguntas, quando ele apontou que só ia responder as nossas perguntas, né, de sua defesa técnica. Porque o silêncio não pode ser usado no prejuízo. Qual a função, então, da consignação das perguntas, sendo que ele não vai responder as perguntas feitas pelo magistrado, pelo Ministério Público? E aqui indaga também por que o relator pediu para perguntas e o Ministério Público não perguntou nada. Então, assim, quando se consigna e não se responde, em teses, poderia estar gerando que essa não resposta vai gerar prejuízo, essa não resposta vamos tomar algum outro ponto. Assim, o indúbio seria processo penal. Então, ao consignar as perguntas, ao nosso ver, gera um prejuízo e uma nulidade, porque ele irá responder somente o que a defesa indagou, somente o que a defesa trouxe. Quando ele faz esse ato, ele, então, dizer assim, aponta ou deixa evidente algumas coisas que a defesa não fala, não pergunta. Então, assim, bom, se ele não respondeu, então isso é ruim? Isso não é? Então, em síntese, tentei aqui amarrar um pouquinho os pontos principais para você, Natália. Perfeito. Serapião. Doutor, primeiro, obrigado pela participação. Além dessa caderneta com essas anotações que são utilizadas aí como provas da participação do general Heleno nessa suposta trama golpista,
Também se explora muito ali na acusação a relação dele com o ex-chefe da ABIN, o Alexandre Ramagem. O Augusto Heleno, ele era o chefe do GSI e a ABIN estava ali atrelada a ele. Qual era essa relação? Eu pergunto para o senhor, qual era essa relação do general Heleno com o Alexandre Ramagem? Foi ele que nomeou o Ramagem para a ABIN e havia ali uma relação de subordinação entre os dois? As ações do Ramagem dentro daquela ABIN paralela, dentro daquele contexto que a Procuradoria-Geral coloca, partiam de ordens do general Heleno? Qual era a relação dele com o Ramagem? Perfeito, Fábio. Prazer estar falando com você também. O que acontece, Fábio? Essa questão da ABIN paralela começou com um inquérito, abriu uma segunda fase, uma terceira, uma quarta, uma quinta. Então o inquérito foi se desdobrando, que foi antes do inquérito do Lesa Pátria, do Tempus Veritatis, na verdade, né? Então, assim, a gente tem uma situação na qual era a relação do general Heleno com Alexandre Ramagem? Isso foi esclarecido dos interrogatórios e nos depoimentos das testemunhas. Quem escolheu tanto Alexandre Ramagem quanto o Vitor Felizmino, que veio na sequência, foi o próprio presidente Bolsonaro. Então, assim, isso é uma escolha do presidente, e isso ficou claro que foi uma escolha do presidente. Ao longo da instrução, nessa questão para comprovar a ausência de possibilidade de atuação do general, nós trouxemos um oficial de inteligência da ABIN para falar exatamente dessas questões, por exemplo, de como que a agência atua nessa questão que muito se falou sobre infiltração, né? Que seria possível infiltrar, que teria como infiltrar, seria um dos braços da ABIN paralelo ali no processo eleitoral. Mas o próprio relatório da Polícia Federal, quando a gente olha dessa questão da ABIN, não estou falando aqui do Tempus Veritatis, nós temos uma situação na qual o general não participa, o general não fala, o general não tem ciência de nada. Eles colocam uma situação que não tem nada a ver com isso, que seria a respeito da conversa que teria havido entre o presidente, o general, o Ramagem e as advogadas do Flávio, naquela questão das rachadinhas, se não me falha a memória o nome, em que teriam se discutido falar com pessoas da Receita e afins e tal, alguma forma de auxiliar ali na situação em que ele estava. Não de mover o poder público em interesse privado, nada nesse sentido. Mas isso tem nada a ver com o que está sendo discutido na ABIN. Então, assim, a falta de provas que envolvem o general em qualquer coisa de ABIN paralela é absurda. E outra, uma coisa que nós tentamos desmistificar também é que não existe subordinação propriamente dita. O que existe é uma vinculação institucional entre a ABIN e todo o sistema do CISBIN ao GSI. Mas a ABIN, tal qual, por exemplo, a ANAC, é uma autarquia e ela tem funcionamento próprio e independente. Tanto que outro ponto que nós conseguimos elucidar é dessa relação de proximidade entre Alexandre Ramagem e o presidente da República, que não passava necessariamente pelo general Augusto Heleno. Tanto que o Ramagem tinha uma sala no próprio Palácio do Planalto. Então, assim, eles tinham muito mais contato direto. E essa testemunha que nós trouxemos, que é um oficial da ABIN de mais de 30 anos de carreira, que foi, na época do governo Bolsonaro, o chefe das relações institucionais da ABIN no Brasil, ou seja, alto cargo, falando que ele tinha domínio da agenda do chefe da ABIN, ou seja, do Alexandre Ramagem, e ao mesmo tempo ele sabia da agenda do GSI porque ele transitava naquele meio. Ele falava, era sabido que o general tinha reuniões semanais com o chefe da ABIN, que é normal, porque o GSI tem reuniões com a ABIN para saber de situações que são em interesse da segurança institucional, mas ao mesmo tempo o chefe da ABIN tinha reuniões diretas com o presidente sem a presença do general. E aí vem o próprio relatório da Polícia Federal, ao meu ver, traz a comprovação discutível de que o general não fazia parte de sequer qualquer coisa dessa ABIN paralela. Que há comprovações da Polícia Federal em que um dos terminais que foram usados para fazer o monitoramento das pessoas com aquela ferramenta do First Mile, o general foi monitorado 5 vezes. Ou seja, você tem uma alegação por parte da Procuradoria-Geral da República de que o general fazia parte da ABIN paralela. Ao mesmo tempo, eu tenho um relatório da Polícia Federal que atesta que ele foi monitorado por essa ABIN paralela. Então, vamos lá. Um sujeito que coordenava uma ABIN paralela era monitorado por ela. Isso não faz sentido. Isso não encaixa. Esse jogo não fecha. Todas as mensagens de texto que foram apreendidas, todos os WhatsApps, e-mails e afins, nada. Não existe absolutamente nada que vincule
um general a qualquer tipo de ato ilícito por parte da ABIN Paralelo. Existem ilações, vamos assim dizer, mas provas de fato, o que tem para comprovar? Nada. Tanto que a Procuradoria e a Polícia Federal trazem essa reunião com as advogadas como uma forma de tentar provar algo, mas não tem nada a ver com a ABIN Paralela. Não se fala nada de ABIN Paralela nessa reunião. É um assunto totalmente destacado do que estava discutindo no relatório. Então, assim, com relação à ABIN Paralela, ficou evidente, até no próprio relatório final, que tem mais de 1000 páginas, acho que são 1109, se não me falha a memória, em que se descreve os atos e como funcionava, os núcleos de atuação da ABIN, quem fazia o quê e tal. Vem a parte dos indiciamentos, em que ele não é indiciado, que não tem prova, não tem produção. Ele não foi nem sequer investigado na ABIN Paralela. Ele foi intimado para depor como testemunha, lá no comecinho do processo, do inquérito, perdão. Não foi ouvido, porque foi deflagrada a Operação Tempus Veritatis, que delegado de Polícia Federal à época, até suspendeu a oitiva porque haveria aquela questão da busca e apreensão que a gente só tomou conhecimento no dia, óbvio. Então, assim, e nunca mais foi chamado. Tanto que não existe depoimento dele na Polícia Federal com relação à ABIN Paralela, porque nada existe. Nada aponta que ele tinha conhecimento ou sequer que ele atuou ou algo fez com relação à ABIN Paralela. Mas há aquela reunião, né, doutor, em que... Desculpa, Natália. Há aquela reunião em que o próprio general Augusto Heleno diz que ia infiltrar pessoas nas campanhas ali, e ele é até repreendido pelo próprio presidente Jair Bolsonaro ali para nos falar daquele ambiente. Isso não mostraria uma relação dele, uma ascendência dele na ABIN e a atuação dele nessa parte da ABIN chamada de ABIN Paralela? Pronto, perfeito. Esse foi um ponto até que nós trouxemos esse oficial da ABIN para desmistificar essa questão. Primeiro, é tecnicamente possível infiltrar agentes no Brasil, sim, agentes brasileiros em qualquer lugar que seja? Não. Juridicamente falando, a lei orgânica da ABIN tem uma questão de proteção da identidade funcional, mas ela não funciona, ela não é aplicada por falta de regulação. Ou seja, para você infiltrar alguém, você tem que tirar a identidade dessa pessoa, vamos assim dizer, dar uma identidade falsa para você proteger esse agente de inteligência para ele poder ser infiltrado. Isso não é possível, isso no Brasil não acontece. Esse ponto está tranquilo. Sobre a factibilidade, ou seja, é possível você infiltrar alguém num período de 6 meses? Porque veja, ele faz essa fala numa reunião ministerial em julho e as eleições começam em outubro. Então, julho, agosto, setembro, outubro, 3 meses. Eu pensei até em dezembro, coloquei 6 para ficar mais fácil. Perguntei para o oficial de inteligência, em 6 meses, é tecnicamente possível infiltrar alguém? E ele foi categórico, é impossível. Em que sentido? Ele traz até um exemplo de um espião russo que foi preso no Brasil, que estava há 10 anos aqui em território nacional, para daí sim ele tentar entrar na estrutura do governo. Ou seja, você coloca um agente, ele fica, um termo até que eu não me recordo agora, lá muito tempo, para daí sim ele ficar operacional. E o Brasil não faz esse tipo de prática. Então, ou seja, se, vamos dizer, se fosse pensado em infiltração, crime impossível seria. Para além disso, a fala do general não foi no sentido de infiltrar agentes. Existe, desde 2014, isso foi elucidado, um planejamento estratégico por parte do Sistema Brasileiro de Inteligência, que envolve o GSI e todo o sistema do SISBIN, em parceria com os tribunais regionais eleitorais e o próprio TSE, para monitorar e avaliar as vulnerabilidades do processo eleitoral. Aqui, o Procurador-Geral da República, na audiência, até indagou o oficial. Mas seria sobre as urnas, no sentido daqueles ataques que haveriam contra as urnas, que as urnas não são seguras. Não. A questão de vulnerabilidade do processo. Se as pessoas não estão conseguindo votar, se está tendo manifestação que está impedindo o direito de sufrágio, se está tendo uma tentativa de obstrução das pessoas em algum sentido. Ou seja, é um estudo que a ABIN faz, a ABIN não, o SISBIN e os TRS com TSE, tá certo? A respeito das vulnerabilidades do processo. Então, esse planejamento estratégico era o que o general estava se referindo. Então, quando ele está falando, por exemplo, ele traz, nós temos que acompanhar os dois lados. Que a polarização maior era entre o partido do presidente e a situação do atual presidente. Então,
era nítido, era visível essa tensão que existia entre as pessoas, tanto que nós tivemos episódios fatídicos, como aquela questão do assassinato que teve no aniversário, o sujeito que espancou o outro num bar por questões políticas, e lembre-se que na eleição anterior nós tivemos, né, o atentado contra a vida do presidente Bolsonaro, o atentado à faca. Então, como GSI, como ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, a intenção dele era salvaguardar a integridade dos atuantes ali políticos. E ele quis colocar na questão dos dois lados, como é isso, tem que acompanhar todo mundo. Colocou dois lados que eram os dois partidos majoritários, que pelas pesquisas apontavam daria o Bolsonaro ou daria o presidente Lula. Então ficaria entre esses dois, então foi nesse sentido que ele traz. Agora ele foi cortado porque ele fala, estaria falando sobre essa questão de infiltração, de acompanhamento e tal, porque o receio dele quando ele fala, mas eu tenho muito medo de essas coisas acabam vazando, exatamente nesse sentido, de haver uma má interpretação, porque o acompanhamento pelo sistema de inteligência, ele é necessário. A inteligência brasileira tem que acompanhar o processo eleitoral, exatamente para saber isso. Vai ter um atentado contra a vida do presidente de novo? Ou contra algum candidato? Nós vimos recentemente que aconteceu num país vizinho aqui. Um forte candidato à presidência sofreu um atentado a tiro e acabou falecendo. Então, assim, esse acompanhamento é necessário. Não houve nada de escuso. Nós conseguimos explicar com testemunha e documentos que não houve nada de infiltração nem malversação da máquina pública. E se isso houve, claramente foi com ausência de conhecimento ou participação do general. Ô, Serapião, a gente infelizmente já está com o horário apertado. Daria para pegar mais um montão de coisa aqui para o doutor, aproveitar, né, essa oportunidade de conversar com um dos advogados de um dos réus da suposta trama golpista que começa a ser julgada pela primeira turma do Supremo Tribunal Federal agora, dia 2 de setembro, que é o doutor Matheus Milanês, advogado do general Augusto Heleno. Mas, gente, errando, eu queria te perguntar ainda mais sobre a questão do julgamento, de um julgamento midiático. A gente acompanhou nos interrogatórios, que eram há 2 meses, que as suas intenções com Augusto Heleno e também com o ministro relator Alexandre de Moraes chamaram bastante atenção na net. As pessoas acabaram se divertindo e quando há essa relação é positivo para todos os lados, para o ministro, para você, o seu cliente, enfim, porque as pessoas acabam acompanhando. O senhor imagina que isso deve retomar no julgamento? Ou o ministro Alexandre de Moraes não vai estar ali muito pronto para acompanhar algumas piadas? O clima vai ser totalmente diferente dos interrogatórios? Acho que é uma pergunta importante, inclusive, para as pessoas que vão acompanhar, porque talvez esperem o mesmo clima. E perfeito, também se o senhor está preparado, né? Se o senhor está preparado, doutor, para o tempo de julgamento ali, né? Se vai levar uma marmitinha, alguma coisa, para não passar aquele perrengue de novo. Não vai ter happy hour. Não, graças a Deus, minha mulher Gabriela vai preparar ali uma barrinha de proteína, alguma coisa nesse sentido. Mas o que acontece? Em audiências de instrução, quando elas se alargam muito, e o Fábio foi testemunha aqui, por exemplo, da Greenfield, o Ibono, esses julgamentos que a gente tinha que acompanhar lá na 10ª e 12ª Vara Federal de Brasília, era muito comum, por exemplo, o Dr. Valisney, que hoje é desembargador no TRF6, e que uma audiência se alargasse muito para o final do dia, e no outro dia você pedisse para começar um pouco mais tarde para ter tempo ali de conseguir tomar banho, descansar e tudo. Então isso é comum. Só que por ser um julgamento televisionado, as pessoas têm receio, às vezes têm medo, alguma coisa nesse sentido. Então a minha fala foi no sentido de, realmente, nós ficamos até a tarde do dia, e não havia necessidade de começar tão cedo. Haviam se salvo, né, guardado, vamos dizer, reservado vários dias e horários. Então não havia necessidade de se postergar para tão tarde, sendo que se tinha já horários fechados, e assim, com todo o respeito possível, mas um dia a mais ou um dia a menos, pouco ia interferir no processo em si, no andamento da causa. Nada estava sendo feito no sentido de obstar o andamento ou atrasar. E essa comunicação, vamos assim dizer, na audiência de instrução entre os advogados, o juiz, o procurador, o Ministério Público, no caso, né, ele era a Procuradoria-Geral da República, é muito comum, é muito normal. E o ministro, o relator, é uma pessoa de bom humor, então assim, ele tem
Eu acho um espírito leve até nesse sentido. Eu acho boa essa interação para dar uma distensionada ali na situação, porque é um ambiente tenso, né? O interrogatório não é um ambiente leve. Então, a forma como o ministro conversa comigo, na questão do quando eu fui informar que o general não ia responder as perguntas do Ministério Público nem da Defesa, somente a nossa, que ele falou, doutor, tá longe do almoço ainda e tal. Então, assim, demonstra o bom humor e a leveza com o qual o ministro queria levar aquele ato. Ali sim era possível esse tipo de interação. Já nas sustentações orais, que são realizadas no fim, né, desse processo de ação penal originária, não existe essa interlocução. O que existe é o tempo de fala do Procurador-Geral da República, aí cada advogado vai ter 1 hora, e aí passa para o ministro relator votar. Então não existe esse... que lá era, perguntava, o ministro às vezes podia fazer uma pontuação, aí o general respondia, tinha alguma coisa nesse sentido, então havia essas falas mútuas, né, e recíprocas ali. Nesse momento não vai haver, vai ser somente o Ministério Público falando, na sequência os advogados, e depois o voto do ministro relator e dos outros ministros. Com relação ao almoço e afins, eu vou estar preparado, então podem ficar descansados quanto a isso. Vai ser bem tranquilo nesse sentido e a gente vai estar preparado para acompanhar todos os dias. Eu imagino que no primeiro dia, se precisar, talvez um ou outro advogado acabe ficando para o dia seguinte, mas eu imagino que as sustentações devam se findar no primeiro dia e a partir do segundo a gente tem a questão do voto. Nós temos limitação de horário, os ministros não têm, eu digo de fala. Então, cada advogado vai poder usar a sua 1 hora, o Ministério Público as horas dele, e na sequência os ministros vão poder fazer os votos. Então, é algo que vocês podem esperar no sentido de expositivo mesmo. Então, vai vir o Procurador-Geral da República e vai defender os pontos porque ele apresentou nas alegações finais. Cada advogado vai ter 1 hora para poder trazer os pontos que julga mais importante ou que gostaria de dar mais destaque na sustentação oral. Eu não acredito que consigam falar de todos os pontos que estão nas alegações finais, até porque elas são muito extensas. Se não me falha a memória, todas têm pelo menos mais de 100 páginas, por exemplo. Então, em 1 hora, você não consegue sintetizar tudo que tem ali naquelas 120, 130 páginas. Então, as pessoas podem aguardar algo no sentido de, como se fosse uma aula, vamos assim dizer, uma exposição dos principais pontos das questões chaves que tem em cada alegação final. Perfeito. Precisamos nos despedir do advogado do general Heleno, um dos réus da suposta trama golpista, que começará a ser julgada em 2 de setembro, daqui menos de uma semana, na próxima terça-feira. A gente ouviu, portanto, o doutor Matheus Milanês. Doutor, muito obrigada, viu, pela presença aqui. A gente volta a falar contigo mais pra frente, assim que o julgamento começar. Enfim, se a gente conseguir ter a oportunidade de conversar com o senhor de volta, vai ser excelente. Pode contar sempre comigo, Natália. Fábio, sempre um prazer estar na sua companhia, meu caro. Obrigado, doutor. Serapião, a gente vai continuar juntos aqui, porque a gente já tem uma nova entrevista